O título do texto é Jesus acalma a tempestade. Diz assim: e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco coberto pelas ondas, ele porém, que o barco era coberto pelas ondas, ele porém estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse: por que temeis, homens de pouca fé? Então levantou-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: quem é este, que até o mar, até os ventos e o mar lhe obedecem? Glórias a ti, Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, o seu amado Filho, em cuja presença aqui estamos, fala, Senhor, aos nossos corações, porque somos carentes de ouvir a tua voz. Tu conheces as minhas limitações, mas eu conheço a sua grandeza e o seu poder. Opera segundo elas, porque sem ti nada sou, nada tenho e nada posso. Em nome de Jesus. Amém. Podem tomar os vossos assentos. Na verdade, fui pego de surpresa, né? Quem ia pregar não conseguiu chegar. E eu rapidamente consultei a Deus e Deus me deu a palavra. Amados, aqui fala sobre tempestade. Esta não é a única tempestade que os discípulos enfrentariam. Teria outras. Inclusive teria tempestade que Jesus não estaria no barco. Aqui ele está no barco, está deitado na proa do barco, mas teria tempestade que Jesus não estaria no barco. Eu quero trazer aqui uma palavra para o seu coração que vai ter o seguinte tema: 5 lições para aprendermos na tempestade. 5 lições para nós aprendermos na tempestade. A primeira lição que nós temos que aprender, que muitos não entendem isso, a primeira lição é que seguir a Jesus, eu estou seguindo a Jesus, sou discípulo de Jesus, sou de Jesus, não nos livra de enfrentar tempestades. Tem pessoas que pensam que pelo fato de estar servindo a Jesus, seguindo a Jesus, não vai ter mais tempestade na minha vida. Quem falou para você? Eles estavam seguindo a Jesus, servindo a Jesus, e estavam com Jesus, e não ficaram livres de ter uma tempestade. Jesus não enganou nós de hipótese alguma. Ele disse em João 16:33 que no mundo nós teríamos aflições. As aflições são tempestades que nós enfrentamos. A Bíblia nos mostra em uma outra tempestade, no mesmo Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo 22, que Jesus estava lá com a multidão e disse para eles: entra no barco e vão para outra banda, que eu vou me despedir da multidão aqui. E eles, obedecendo Jesus, entraram no barco, foram fazer o que Jesus mandou fazer. E a Bíblia diz que Jesus se despede da multidão. Jesus, depois que despediu da multidão, subiu o monte para orar. E a Bíblia diz que eles
quando estavam para chegar ao outro lado, indo para o outro lado, a Bíblia diz que eles enfrentam uma tempestade. Só que essa Jesus não está no barco. Ou seja, nós vemos aqui duas situações. Uma, eles indo com Jesus, e a outra, eles obedecendo Jesus. E todas as duas situações, eles passaram por tempestades. Então, amados, não é porque seguimos a Jesus ou servimos a Jesus que estamos livres das tempestades. As tempestades não ficam na nossa vida, vão acontecer na nossa vida, mas nós não podemos desanimar. É verdade, Deus. Nós não podemos desistir, porque senão o barco afunda, senão o barco naufraga. Se nós não, amados, fizermos alguma coisa, o barco vai afundar. É verdade. Então eles estavam ali, amados, remando, lutando para que o barco não afundasse. Então, seguir a Jesus não nos livra de tempestades. Às vezes nós estamos passando por luta, dificuldade na vida, não significa que estamos em pecado, não significa que nós estamos errados. Até obedecendo Jesus, você não está livre das tempestades. Mesmo você andando com Jesus, não vai impedir você de enfrentar tempestades. Então, seja, tempestade não significa desobediência. Tempestade não significa ausência de Jesus, não. Você pode estar obedecendo, você pode estar com Jesus e pode estar passando por tempestades. Número 2, segunda coisa que nós temos que aprender na tempestade. Jesus, na primeira, que a Bíblia narra aqui, Jesus estava deitado dormindo. Se você analisar, eles estão remando, estão lutando. Eles são experientes. São homens, marinheiros, pescadores. São acostumados com o mar. Eles estão fazendo tudo que pode para que o barco não afunde, para que eles vençam aquela tempestade. E Jesus está lá, dormindo. Quer que eu seja bem sincero para você? Jesus estava se fazendo de conta. Porque ninguém consegue dormir num barco açoitado por ondas. É verdade, Deus. Ele estava na proa. Se você nunca viu uma imagem de um barco enfrentando uma tempestade, se você tem no seu celular no YouTube, entra aí para você ver. É onde o barco é mais açoitado, é na proa. Porque é a proa que corta as ondas. Ou seja, quem está na proa, de repente vem uma onda lá e larga tudo lá. E Jesus estava lá deitado, dormindo. Na verdade, se fazendo que estava dormindo, acredito eu. Estava de olho fechado e vendo só eles desesperados, gritando. O que nós aprendemos na tempestade? Segunda lição. Enquanto não pedimos socorro, o Senhor não fará nada. Enquanto você ficar lutando, tentando, fazendo alguma coisa, enquanto você ficar usando a experiência para contornar a situação, Ele vai fazer de conta que está dormindo. Mas no momento, a Bíblia diz no versículo 25, que eles vão lá e despertam ele e dizem: Senhor, não te dá que perecemos. O Senhor não está vendo que nós estamos perecendo? O Senhor não está vendo que o barco vai afundar? Salva-nos! Quando eles pedem socorro, porque salva-nos é socorro, ele se levanta e diz: calma-te, vento, cessa. Alguém poderia dizer, ou talvez alguém pensou: se era tão fácil para ele, por que ele não fez nada antes? Mas ninguém questiona ele, porque ele poderia responder: vocês não me pediram. Vocês estavam aí fazendo do jeito de vocês.
Vocês dizem que entendem de mar, então eu não vou fazer nada. Eu não vou me intrometer naquilo que não sou chamado. Aleluia. Irmãos, infelizmente, às vezes é assim que acontece na nossa vida. A gente está puxando as cordas das velas, a gente está tirando água do barco, a gente está correndo para um lado para o outro, a gente está agarrado, irmãos, lá no leme, tentando salvar o barco, e Jesus ali, só esperando, fazendo de conta, com o olho fechado e o outro olho aberto, só esperando nós dizer, salva-nos, para ele levantar e acalmar tudo. Na outra passagem também, de Mateus, capítulo 14, versículo 30 e 31, 14, 30 e 31, a mesma coisa ocorreu, mas com um homem. O barco estava sendo açoitado. Pedro, quando viu Jesus andando sobre as águas, pede para ir ao encontro de Jesus. Jesus disse, vem. Ele começou a andar sobre as águas, mas a Bíblia diz que veio um forte vento e ele teve medo e começou a afundar. E a Bíblia diz no versículo 30, clamou dizendo, salva-me. Jesus estendendo a mão, segurou e ergueu ele. Disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? A mesma coisa aconteceu com Pedro individual. Ou seja, nós vemos na primeira situação o coletivo, o barco todo ali, e eles pedem socorro pelo barco. Mas aqui nós vemos um homem pedindo socorro individual. Quando ele disse salva-me, estendeu a mão e tirou de nada. Então, amados, a primeira coisa que temos que aprender na tempestade é que nós não estamos imunes a ela, nós não estamos livres dela. Nós também passamos por tempestades, nós também enfrentamos tempestade. E uma coisa que eu não mencionei, que eu me lembrei agora, é que a própria Bíblia diz em Mateus 7, 24 ao 27, Jesus, quando compara quem ouve a palavra dele e pratica, e quem ouve e não pratica, ele compara o que ouve e pratica, que edificou a sua casa sobre a rocha, mas o que ouve e não pratica, como edificou a casa sobre a areia. E se você olhar tanto o mal que sucede a quem está na rocha, como quem está na areia, é o mesmo. A Bíblia diz, veio o vento, veio a tempestade, veio a enxurrada, e quem estava na areia caiu, quem estava na rocha permaneceu. Mas tanto quem está na rocha, quem está na areia, enfrenta a tempestade. É verdade, Deus. Então, nós não estamos imunes. Segundo, coisa que temos que aprender: enquanto você não pedir socorro, ele não vai te socorrer. Enquanto você tentar fazer do seu jeito, ele vai deixar. Agora, quando você diz salva-me, daí ele diz, agora é comigo. Agora é comigo. Eles estão mexendo em vela, estão mexendo em leme. Eu vou na raiz do problema. A raiz do problema é o vento, é o mar. E eu vou mandar que eles parem, e eles vão parar porque eles me obedecem. A terceira lição que precisamos aprender na tempestade, a terceira lição, está no versículo 26. Jesus, quando eles pediram, salva-nos, merecemos. 26. Jesus disse-lhes, por que temeis, homens de pouca fé? E levantou, repreendeu o vento, o mar, seguiu-se uma grande bonança. Ele disse, por que temeis, homens de pouca fé? Jesus estava no barco. Se o barco afunda, afunda com Jesus. Se eles morressem, Jesus, vamos dizer, morria junto. Porque Jesus está ali como homem também. Mas Jesus para ele, por que temeis? Homens de pouca fé. A mesma coisa que ele disse para Pedro, por que duvidaste?
homem de pouca fé. Fé é confiança, fé é convicção, fé é certeza. Quem tem fé está na tempestade, mas confiante que ela vai passar e que ele vai vencer. A terceira coisa que precisamos aprender na tempestade é a confiar na presença de Jesus nos momentos de tempestade. Nós temos que confiar que Ele não nos deixará sozinhos. Ele prometeu que não nos deixaria sozinhos. Ele prometeu estar conosco todos os dias. E nós temos que confiar na sua presença. A Bíblia diz no Salmo 18, versículo 29, o salmista diz: com meu Deus eu passei pelo meio de um esquadrão, com Ele eu salto uma muralha. O salmista diz no Salmo 23, versículo 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque eu sei que tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. A Bíblia diz no Salmo 46: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Por isso não temeremos, ainda que a terra se mude e os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, nós não temeremos. Jesus não ficou chateado deles pedirem ajuda para Ele. Jesus não ficou chateado. Jesus ficou até feliz, eu creio. Mas Jesus se incomodou, porque viu que eles estavam com medo. Quem está com medo não está confiando. Quem está com medo é porque a dúvida entrou no coração. Foi o que incomodou Jesus. Foi que eles estavam com medo. Quem tem medo não confia. Aleluia. E nós temos que aprender a confiar em Jesus nas tempestades. Porque confiar em Deus quando o barco está, irmãos, com vento a favor, com mar calmo, é fácil. Difícil é quando o vento é contrário e as ondas querem afundar o barco. Mas nessa noite Deus está dizendo para mim e para você: o vento é contrário, as ondas estão açoitando, aleluia, mas eu estou no barco. Confia em mim, confia em mim, confia em mim. A quarta coisa que nós temos, quarta lição que nós temos que aprender na tempestade, está no verso 27. E aqueles homens se maravilhavam, dizendo: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Na segunda tempestade, capítulo 14, diz assim, versículo 31, 32, perdão, e 33. E quando subiram para o barco, Jesus e Pedro, acalmou o vento. Então se aproximaram os que estavam no barco, adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. A quarta lição que nós temos que aprender na tempestade, nós precisamos aprender,
é que se até o mar e o vento lhe obedecem, obedecem a sua ordem, como também reconhecem a sua presença. Na primeira situação, ele fala, para. Na segunda, quando ele entra no barco, só pelo fato de ele entrar no barco, o mar já entendeu que chega de açoitar esse barco. O vento entendeu que chega de assoprar contra aquele barco. Ouve, irmãos. Se até o mar, o vento lhe obedece, porque nós não obedecemos? Vento e mar, natureza. Se até a natureza obedece a Ele, porque reconhece que Ele é o Criador, porque nós não obedecemos. Como Ele falou ao mar, e o mar obedeceu, falou ao vento, o vento obedeceu, aconteceu o mesmo com Jonas. A Bíblia diz que Jonas desobedeceu, entrou no mar para fugir. Deus falou para ele, Jesus está para Deus, é o Filho de Deus. Jonas não obedeceu a voz do Senhor. Mas no capítulo 1 de Jonas, versículo 4, a Bíblia diz que Deus ordenou o vento e ao mar. E o mar e o vento lhe obedeceram. E levantou-se uma grande tempestade a ponto que o navio ia afundando. Se a natureza ouve e obedece, porque nós não conseguimos obedecer o que está escrito aqui. Assim como Ele dá a ordem para o vento e o mar, e eles obedecem, param. Por que a gente não para quando Ele manda parar? E por que a gente não vai quando Ele manda ir? A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 28, versículo 1: E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, que obedecer a Deus é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura de carneiros. O obedecer é melhor do que aquilo que eu posso sacrificar, e atender à vontade de Deus é melhor do que aquilo que eu posso oferecer. Não tem algo que eu possa oferecer ou sacrificar a Deus que Deus queira mais do que a minha obediência e que eu atenda a sua vontade. Você pode oferecer o que for para Deus, não será maior do que a tua obediência e que você atenda a vontade dele. Quinta lição que aprendemos, que temos que aprender na tempestade. Versículo 28 diz assim: E tendo chegado ao outro lado, a província dos Gegezenos, saudaram-lhe, saíram ao encontro dois endemoniados, vindo dos sepulcros, tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. Diga comigo: e tendo chegado ao outro lado. Tendo chegado ao outro lado. Mateus capítulo 14, a segunda tempestade, versículo 34. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré.
tendo passado para o outro lado. Aqui nesta passagem, Jesus mandou eles entrar no barco e ir para o outro lado. Aqui nessa outra passagem, na primeira tempestade, eles estão indo no barco para o outro lado, para a terra dos Gadarenos. A quinta lição que temos que aprender na tempestade é que com Ele, somente com Ele, passamos pela tempestade e chegamos ao outro lado. Sem Ele, sem a ajuda dele, o barco não vai chegar a lugar nenhum. Mas com Ele, com a ajuda dele, o barco vai chegar ao outro lado. Se Ele disse para nós entrarmos no barco e irmos para o outro lado, se estamos obedecendo o que Ele mandou, nós vamos chegar ao outro lado. Ele mandou. Pode se levantar o que se levante, pode vir o que vier, pode se levantar o vento que for, pode vir a onda que for, pode ser uma tsunami. Nós vamos chegar ao outro lado. Se Ele está no barco, nós vamos chegar ao outro lado. Ventos e ondas não podem impedir que o teu barco chegue ao outro lado. E não podemos esquecer que além de Ele ter o controle sobre o vento, sobre o mar, para chegarmos ao outro lado, Ele é tão poderoso que Ele pode abrir o mar para fazer o seu povo chegar a seco do outro lado. Glória a Deus nessa matéria. Nós estamos falando aqui sobre barco, tempestade, mas Ele tem poder até de irmãos, de abrir o mar. Porque se você olhar para a Bíblia Sagrada, na travessia do povo de Israel, o que abriu o mar foi um vento. A Bíblia diz que o vento assoprou a noite toda. O mar se abriu, o vento rasgou o mar, e o vento sustentou as paredes do mar, de um lado e de outro, para o povo passar. E o povo chegou do outro lado. E sempre que eu menciono esta passagem, eu gosto de fazer um comentário. Quando aconteceu isso, com certeza não está escrito, mas é exatamente isso que aconteceu. Quando aconteceu isso, amados, com certeza os mais novos, os mais fortes, quando viram o mar aberto, começaram a correr para atravessar, e foram os primeiros a chegar do lado de lá. As grávidas, os que tinham crianças, os que estavam pastoreando os animais, carregando os animais, as carroças foram as últimas a chegar do lado de lá. Tinha doentes, tinha paralíticos, tinha tudo ali no meio. Foram os últimos a chegar do lado de lá. Só que enquanto o último não chegou do lado de lá, o mar não se fechou, porque Deus abriu o mar para todos chegarem ao outro lado. Você vai chegar do outro lado. Eu creio, Pai. Você vai chegar do outro lado. Você vai chegar do outro lado. Você vai chegar do outro lado. Se você chegar primeiro do que eu, espera lá para cantar, porque eu também vou chegar. Em nome de Jesus. Conclusão da minha mensagem para encerrar. Não tenha medo das tempestades. Das tempestades. Não é uma só, não.
São vários. É, Deus. Você não está sozinho. Glória a Deus. Você não está sozinho. Se coloca de pé na presença de Deus. Aleluia.